Neste domingo de Páscoa, o Papa Francisco celebrou a missa na Basílica de São Pedro. No final da cerimônia, ele fez o discurso de Páscoa próximo ao altar de confissão. Reforçou durante sua fala sobre as feridas que toda a humanidade encara neste momento. Lembrou de todos os pacientes de coronavírus e seus familiares, rezando especialmente por aqueles impossibilitados de estar com suas famílias em seus momentos finais. O Santo Padre agradeceu às equipes médicas e pediu aos governantes que coloquem suas diferenças de lado e ajam como um time, de modo a tomar como prioridade os interesses para solucionar a situação de enfermidade em que o mundo passa. Que as sanções internacionais sejam mais flexíveis, pois elas dificultam as situações dos países em que estão impostos, para que assim possam prover do suporte adequado aos cidadãos. Que todas as nações se coloquem em posição de entender as necessidades do povo neste momento difícil de restrições, até mesmo perdoando as dívidas que pesam nas balanças de países mais pobres. O Papa está preocupado com a situação da Europa, em que os governantes não conseguem entrar em acordo financeiro para reconstruir a sociedade depois da quarentena. Depois da Segunda Guerra Mundial, este amado continente foi capaz de se reerguer, graças ao espírito concreto de solidariedade que permitiu superar as rivalidades do passado. Isso é mais urgente do que nunca, especialmente nas circunstâncias atuais. Essas rivalidades não recuperam as forças. Que todos reconheçam a si mesmos como parte de uma única família e apoiem uns aos outros. A União Europeia está presente encarando este desafio épico, o qual decide não somente o seu futuro, mas do mundo todo. Não só o seu futuro, mas aquele do mundo inteiro. Papa Francisco também convocou todos os governantes a cortar gastos com armamentos e direcionar estes recursos para salvar vidas. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine. Em vez disso, que essa seja a hora de finalmente acabar a longa guerra que causou rios de sangue na Síria, o conflito de Iêmen e as hostilidades no Iraque e Líbano. Que esse seja o tempo de Israel e Palestina estabelecerem um diálogo para encontrar uma solução estável e duradoura que permitirá que as duas partes vivam em paz. Que este sofrimento das pessoas que vivem na região do Oriente da Ucrânia chegue ao fim. Que os ataques terroristas que levam tantas pessoas inocentes nos países africanos cheguem ao fim. Contra tante pessoas inocentes em diversos países da África. O Santo Padre também suplicou para todas as pessoas que, neste momento de pandemia, não se esqueçam de outras causas emergenciais humanitárias, como a situação dos refugiados na fronteira da Grécia e Turquia, a crise da Venezuela e as guerrilhas no norte de Moçambique. A proposta do Papa é olhar o mundo com olhos de fé. Deus é mais forte que a morte. Então, as pessoas não devem dar espaço para o medo e morte em seus lares. Descenda super vos et manet semper.